capítulo de número 22, versículo meia dúzia, diz assim: Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe deu ordens que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará, se tiver cuidado de cumprir os estatutos, os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro, mais de 34.000 toneladas de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros, peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze, ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora, disponham o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos nessa hora, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas a tua bênção, e que nós saiamos daqui fortalecidos, edificados pela tua palavra, Pai, que toda a barreira, que toda a resistência, que todo o mal caia por terra, e a tua palavra seja pregada e compreendida com total liberdade nessa noite, e a qualquer momento esteja sendo assistida pela internet, e que ela produza frutos e bênçãos em nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse texto que nós vemos, está o finalzinho do reinado, do ministério, do chamado de Davi, e o início do ministério, do chamado de seu filho Salomão. E nesse trecho nós estamos vendo que havia um projeto de Deus em operação. Havia uma obra de Deus em operação, e uma grande obra estava sendo feita. Era uma obra de preparação para a edificação do templo, que seria o lugar de adoração em Israel. Até então, Deus havia dado ordem para que se construísse um lugar de adoração, que era como uma tenda, uma barraca, e essa barraca, essa tenda, ela era móvel, porque Israel tinha saído do Egito, estava peregrinando pelo deserto. Mas chegou o momento de Deus estabelecer, fazer algo grandioso, uma casa fixa, uma casa onde todo Israel pudesse adorar.
E hoje não é algo diferente. Hoje Deus também está fazendo uma grande obra através dos seus filhos. Deus tem uma grande obra para fazer na minha e na sua vida. Amém? Só que hoje Deus está edificando um outro templo. Qual é o templo que Deus está edificando hoje? É um templo feito por paredes, por alvenaria, por pedras, por cimento? É esse o templo que Deus está edificando hoje? Não. 1 Coríntios, capítulo de número 12, está escrito lá que Deus, Ele deu dons à igreja, deu dons de profetizar, deu dons de discernimento de espírito, de curar, e ali está escrito que Ele fez isso tudo para a edificação da igreja. Então, qual é o templo que Deus está edificando hoje, querido? Somos nós, a igreja do Senhor. Então existe, assim como aqui havia uma grande obra acontecendo, ainda hoje existe uma grande obra acontecendo. Deus está edificando a sua casa, Deus está edificando a sua igreja, Deus está preparando a sua igreja, amém? Então existe uma grande obra acontecendo agora, nesse momento, ainda hoje. E Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós para essa grande obra que Ele tem feito, que Ele está fazendo. Amém, meu irmão? Amém. E essa grande obra que Deus está fazendo não está só restrita à igreja como de forma geral, mas Deus tem uma grande obra específica com você. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Essa grande obra que Deus tem com a igreja dele, com o povo dele, atinge a nossa vida particular, atinge a nossa família, atinge as pessoas que trabalham conosco, atinge as pessoas que estão próximas a nós. Então perceba que Deus Ele está fazendo, Deus Ele está preparando, Deus está trabalhando e fazendo se cumprir a sua vontade em meio a isso tudo. E nesse trecho que nós vemos, nós podemos aprender com Davi, o homem segundo o coração de Deus, que para o estabelecimento dessa grande obra, para a realização dessa grande obra, batalhas são travadas. Você leu aí junto comigo, no finalzinho do versículo 18, Davi dizendo: Deus entregou nas minhas mãos os povos ao redor, os inimigos que estavam nessa terra, eu venci a cada um deles no nome do Senhor, eu venci, eu prevaleci sobre eles, eu libertei essa terra para que o templo pudesse ser edificado. Trazendo isso para nós, será que hoje a igreja, vamos dizer do Brasil, não vou falar do mundo não, que senão abrange muito, mas será que hoje a igreja no Brasil tem enfrentado oposições? Será que hoje nós temos enfrentado batalhas para continuarmos pregando o verdadeiro evangelho de Cristo? Meu irmão, Deus tem uma obra para fazer na igreja do Senhor nesse tempo. Deus tem uma obra para fazer no Brasil nesse tempo. Cadê os guerreiros do Senhor que vão guerrear as batalhas do Senhor? Uma obra está sendo feita, Deus está edificando a sua casa, Deus está edificando o templo que é a igreja. Mas precisamos estar firmes na batalha, porque existe uma batalha travada contra a igreja, existe uma batalha espiritual sendo travada aqui no Brasil, e nós precisamos nos arregimentar com as armas que o Senhor nos deu e pelejar, meu irmão. Não podemos nos omitir, não podemos nos esconder. Não podemos ser aqueles crentes 007, 008, que ninguém sabe que ele é crente. Eu falava na nossa reunião de intercessão, que antecedeu esse culto, hoje existe uma frase que tem sido muito dita, e que ela tem só uma parte de verdade, ela não é uma verdade completa, quando nós dizemos assim, pregue o evangelho, use palavras se necessário. Essa frase ela é muito conhecida no meio evangélico e ela reforça a importância da prática do evangelho, da vivência do evangelho. Mas a verdade é que também é importante o anúncio.
E isso tem faltado na igreja, querido. Nós, cristãos, temos nos calado no meio dessa batalha, porque a gente sabe que se a gente falar, vão querer processar, vão querer dizer isso, vão querer dizer aquilo, vão trazer atenção para mim. Mas foi para isso que Jesus nos chamou, meu irmão. Para pregar o evangelho e continuar dizendo que pecado é pecado. Com graça, sim. Com amor, sim. Respeitando as individualidades das pessoas, sim. Respeitando até se elas não quiserem aceitar a palavra, sim. Mas nós fomos chamados para pregar o evangelho de Jesus. Como o pastor João falava aqui ainda agora, precisamos continuar pregando que só Jesus salva. Jesus não precisa de ajuda, não precisa de filosofia. Nós precisamos crer em Jesus. E essas são verdades que nós precisamos continuar pregando na nossa geração. Eles querem tirar o evangelho de nós. Eles querem dizer aquilo que nós podemos pregar e o que nós não podemos pregar. E aqui o texto está nos dizendo que para a edificação do templo, uma batalha foi travada. Mas a boa notícia para mim e para você é que a batalha ela foi travada, mas ela foi vencida pelo poder de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Nós vamos travar uma batalha, vamos, mas nós vamos vencer no poder do nome de Jesus, porque Ele já nos fez mais do que vitoriosos nele. Amém, meu irmão? Davi anunciou, eu travei uma batalha, mas o Senhor me deu vitória. A igreja vai vencer, meu irmão. Mas não podemos nos omitir nessa guerra, não podemos nos esconder. Temos que nos levantar. Amém? Davi nos lembra aqui, já no versículo 6 de início, ele nos dá uma importante informação. Ele diz que o templo que seria erguido seria ao Senhor. Isso já traz algo para nós, queridos, porque muitas vezes nós queremos construir coisas para nós. Nós queremos construir coisas ao nosso nome, para a nossa honra. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele nos dá uma grande lição. Salomão, você vai construir algo, mas vai ser algo não é para tornar o nosso nome conhecido, a nossa família conhecida, não é para postergar o meu nome na história, não. Salomão, o que você vai fazer vai ser para o Senhor, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja conhecido, para que o nome dEle seja apregoado, para que tenha uma casa onde pessoas possam vir se refugiar e orar e buscar a face dEle. Hoje, meu irmão, tem muitas pessoas que querem construir seus próprios templos, querem fazer o nome delas conhecido, mas Deus ainda procura aqueles que querem fazer o nome de Deus conhecido. Deus ainda procura aqueles que querem ser verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai e não a si mesmos, adoram a Deus e não a sua autoimagem, adoram a Deus e não aquilo que elas podem realizar, mas elas querem realizar a obra de Deus. Davi então falou para Salomão, Salomão, nós vamos construir algo, mas é para o Senhor. Não é para nós, é para o Senhor, não é para o povo, é para o Senhor. Será que a minha vida e a sua vida são para a glória de Deus? Será que as nossas orações são para a glória de Deus? Será que o que motiva aquilo que eu oro é a glória de Deus? Ou eu estou orando e pedindo para que o meu nome seja conhecido? Ou eu estou pedindo e orando para que a minha vontade seja feita? Ou eu estou pedindo e orando para que o meu nome seja honrado? Davi falou para Salomão, Salomão, repara o Senhor. Davi reforçou para os líderes, para as pessoas depois das quais ele falou, que o templo era para o Senhor. Nessa noite, meu irmão, que estamos nos expondo essa palavra, precisamos entender que é para o Senhor. Se o seu nome vai aparecer ou não, é com Ele. O importante é que Ele cresça. O importante é que o nome dEle apareça. O importante é que o nome dEle seja glorificado. O importante é que o nome dEle seja exaltado. O importante é que o nome dEle não seja esquecido. Se passar a eternidade e o meu nome for esquecido, tudo bem. Mas o importante é que o nome de Jesus continue sendo lembrado e apregoado por toda a eternidade. Porque é nesse nome que há todo o poder. Davi então nos dá uma grande lição de humildade em primeiro lugar, porque ele reconheceu que ele não iria construir o templo,
não seria algo que ele iria fazer. E vamos dizer a verdade, ele precisava dizer para Salomão o motivo pelo qual ele não iria construir o templo? Não. Ele poderia simplesmente dizer, ó, você que vai construir, faz aí. Mas ele dá um motivo, ele diz, Deus falou para mim, não é você que vai fazer. E como, queridos, é difícil para nós, às vezes, lidarmos com uma questão como essa. Construir um templo esse que depois ficou até conhecido na teologia como o Templo de Salomão, mas Davi, ele abriu mão de ter aquela honra, vamos dizer assim, de ser lembrado como aquele que construiu o templo ao Senhor. Embora o desejo tivesse nascido no coração dele, mas ele abriu mão para que o outro pudesse fazer. Ele mostrou então uma humildade, querido, de se colocar no seu lugar, no lugar que Deus o chamou, para que o outro pudesse estar no lugar onde Deus o chamou para estar também. Isso mostra uma maturidade muito grande da parte de Davi em aceitar e entender que nem todos fazem tudo, queridos. Cada um tem a sua importância no reino de Deus. Cada um tem a sua função no reino de Deus. Cada um tem o seu lugar no reino de Deus. Então Davi ali, ao perceber isso, ele não ficou com raiva de Deus, ele não ficou com raiva do filho dele, que iria construir o templo, mas ele aceitou aquela direção com humildade, queridos. E aceitou aquela direção passando para o seu filho, aceitando que era ele que iria dar continuidade àquela obra. Hoje em dia, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas com um pensamento totalmente contrário a esse. Eu quero fazer tudo, eu quero ser o cara. Essa é a mensagem do Evangelho Coach de hoje, é essa. Não, você pode, você é o cara, você consegue. O perigo dessa mensagem é que ela não é completa. Nós somos abençoados, sim, Deus pode nos dar a capacidade de conseguir as coisas, sim. Mas no Evangelho cada um tem o seu lugar, queridos. No Evangelho cada um tem a sua função, cada um tem a sua posição. Deus chamou a cada um do jeito que Ele quis. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 12 está escrito lá que Deus dispôs cada pessoa no corpo como Ele quis. Então Ele que fez, montou esse quebra-cabeça do jeito dele. Às vezes eu estou desejando algo que não é para mim, queridos. Às vezes eu quero fazer alguma coisa que Deus não quer que eu faça, quer que o outro faça. E é necessário que a gente tenha um pouco de humildade para dizer, aceitar. Não sou eu que vou fazer isso, não, é o outro. É o outro que é mais capaz do que eu para isso. Essa é uma mensagem que às vezes a gente tem dificuldade de olhar para o irmão e dizer, não, o irmão ele faz isso melhor do que eu. Eu só ouvi um amém, está vendo como é difícil? É difícil no mês de hoje você dizer que o jogador de futebol, um é melhor do que o outro. Ah não, eu sou o melhor. Porque eu dizer que eu sou o melhor, eu vou trazer mais patrocínio, eu vou trazer mais salário, eu vou ter os melhores contratos. E a gente fica preso a essas coisas, e Deus está nos dando uma grande lição aqui, no homem segundo o coração de Deus, de ser humilde, de dizer, não sou eu que vou construir, não. É outro que vai fazer. É outro que vai realizar. Uma outra coisa que nós vemos nesse trecho é que Salomão também teve humildade, queridos, de receber do seu pai uma incumbência, uma direção. E aqui então nós vemos algo que nós precisamos lutar para manter no meio da igreja, que é essa união de gerações, queridos. Hoje nós temos uma grande dificuldade porque muitas vezes as pessoas mais velhas, por terem mais experiência, não querem investir ou não aceitam investir nas pessoas mais novas. E hoje nós temos uma luta ainda muito maior, na minha visão, porque o mundo está sendo muito voltado para os jovens. O mundo está investindo muito nos jovens. E isso tem levado as pessoas mais jovens a desprezarem as mais velhas.
Como que as pessoas que são mais velhas não têm mais valor. Como que as pessoas que são mais velhas não prestam mais para nada, não têm mais serventia, são excluídas da sociedade. E infelizmente isso às vezes tem contaminado a igreja, e nós como igreja também temos excluído algumas pessoas de mais idade do serviço, do trabalho, não tem mais voz, não pode mais dar uma opinião. Nós vemos aqui, querido, uma humildade tanto de Davi, a geração mais antiga, de aceitar que ele podia ter até mais experiência, mas era o filho dele que iria construir. Mas ele também, em contrapartida, nós vemos Salomão também tendo humildade de aceitar a direção do seu pai, de aceitar que o pai dele estava mostrando um caminho, de aceitar que o pai dele estava dando uma instrução, estava ensinando, estava apontando para ele. Se nós quisermos, como eu coloquei ali, a obra de Deus é realizada com pessoas unidas. Se nós quisermos ver milagres, se nós quisermos ver a nossa igreja e a igreja de Jesus como um todo edificada naquilo que depende de nós, precisamos estar juntos, querido. Ah, mas você é mais velho do que eu, precisamos estar juntos. Ah, mas eu tenho mais tempo de igreja que o outro, precisamos estar juntos. Posso ouvir um amém, por favor? Versículos 9 e 10, deixa eu caminhar. Versículos 9 e 10 tem uma importante lição para nós. Davi, no versículo 9 e 10, ele fala acerca do que Deus disse sobre Salomão. Versículo 9 e 10, se você quiser ler aí, diz assim: eis que lhe nascerá um filho. Aí é Deus dizendo que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome, ele me será por filho, eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Por que isso aqui é importante, queridos? Você lembra do contexto familiar da vida de Salomão? Salomão, você sabe, o relacionamento entre o pai dele, Davi, e a mãe dele, né, Batseba, iniciou numa relação extraconjugal, no adultério. Davi havia cometido aquele ato errado, eles tiveram um filho, o primeiro filho morreu. Então imagina a cabeça daquele jovem, sabendo que Davi havia adulterado com a mãe dele, havia colocado o esposo dela, o ex-marido dela, para ser morto. Imagina a cabeça daquele jovem, ou talvez criança. Imagina talvez a convivência dele com os outros irmãos, as pessoas apontando, falando, e aquele ali, ó. Aquele ali, a mãe dele é fruto de um adultério. Aquele ali não presta, ó. Aquele ali veio do fruto errado. Então, como foi importante para Salomão, ao iniciar aquela obra, ele ter a afirmação do próprio Deus, de quem ele era. A afirmação do próprio Deus acerca do seu chamado. A afirmação do próprio Deus acerca até do seu nome que Deus havia escolhido. E nessa noite que essa mensagem está chegando a nós, Deus tem uma grande obra na sua vida, meu irmão. Eu sei que cada um de nós aqui tem situações na sua vida que possam te envergonhar. Ah, só Deus sabe como é que foi a sua infância, só Deus sabe talvez como é que foi seu nascimento, ainda que pessoas que possam estar aqui nos assistindo na internet, eu sou fruto de um estupro, como temos ouvido tanto aí, pastor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já cometi crimes, eu já fiz maldade com pessoas. Eu sei, meu irmão, mas é para isso que Jesus Cristo veio, para purificar a nós de todos os nossos pecados. E nessa noite essa mensagem está chegando a você dizendo: eu sei quem é você, eu conheço de onde eu te tirei, eu conheço os caminhos pelos quais você andou, mas ainda assim a palavra de Deus está chegando a você dizendo: eu sei qual é o teu nome, fui eu que escolhi, não foi seu pai não, você não nasceu pela vontade do seu pai não, houve uma vontade divina no teu nascimento, houve uma vontade divina na sua conversão, e Deus nessa noite está dizendo para você: eu ainda
ainda tem uma grande obra na sua vida. Se anima, levanta essa cabeça. Eu ainda vou usar muito a sua vida para a glória do meu nome. Você quer aplaudir, aplauda ao Senhor. Muitos de nós temos defeitos, queridos. Muitos de nós temos manchas no nosso passado, às vezes um passado até recente, não é nem muito longe, não. Mas ainda assim Deus afirmou aquele jovem Salomão que estava começando o seu ministério: Salomão, eu te escolhi. Salomão, eu sei o teu nome, eu escolhi o teu nome. Salomão, eu sei qual é a tua família, Salomão. Mas ainda assim, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a vontade dos pastores da igreja, não é porque você conhece A ou porque você conhece B, não. É porque eu estou te chamando, é porque eu estou te comissionando, é porque eu quero fazer uma obra na sua vida, diz o Senhor. Nessa noite, meu irmão, creia nisso. Creia que Deus se importa com você. Creia que Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, apesar do seu passado, seja ele qual for. Você, como foi dito aqui pelo pastor João, o sangue de Jesus nos justifica. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos dá um novo destino, meu irmão. Talvez se você seguisse a sua vida do jeito que estava, você iria ter um destino totalmente diferente. Mas graças a Deus que a luz do Evangelho brilhou para nós. Graças a Deus que a mensagem do Evangelho nos alcançou. E ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus, você crê no Evangelho. Então Deus tem um novo destino para você, meu irmão. Creia nisso. Davi estava ali encorajando o seu filho para que ele cresce nisso, apesar dos apesares que ele tinha passado, apesar de todas as situações e circunstâncias familiares que ele tinha. Deus tinha uma obra com a vida dele, e Deus tem uma obra com a sua vida, meu irmão. Deus tem uma obra com a sua vida, minha irmã. Deus tem uma obra com a sua vida. Deus tem uma obra com a vida de cada um de nós, apesar de tudo que nós já vivemos e passamos. Amém? Amém. Davi, então, para a gente caminhar para o final, ele sabe que tudo aquilo que nós vamos fazer começa com Deus. Davi sabia que, apesar de Salomão já demonstrar uma certa sabedoria, ele ainda não havia recebido a sabedoria de Deus, né, porque isso é só depois que ele ora e pede, mas ele já demonstrava uma certa sabedoria, uma certa inteligência. Apesar dele saber que Deus tinha uma palavra para ele, apesar dele estar movimentando aqui pessoas para ajudarem Salomão, Davi sabia que, em última instância, tudo dependia de Salomão ter a própria comunhão dele com Deus. Tudo dependia do próprio Salomão ter a experiência dele com Deus. E aqui, querido, traz uma lição para nós, duas lições bem rápidas para nós. Às vezes nós que temos mais experiência, seja você que é mãe ou pai, seja você que tem mais tempo de igreja do que o irmão que chega, aleluia, nós queremos passar as nossas experiências para as pessoas. Isso é importante para edificá-las e fortalecê-las, sim. Mas a minha experiência não se torna a experiência do outro. Ele precisa ter a sua própria experiência. Trazendo isso para nós também, a verdade também é, em vice-versa, também é verdadeiro. Às vezes nós, porque temos uma família de pessoas que já tiveram experiência com Deus, às vezes porque pertencemos a uma igreja, a um ministério, conhecemos pessoas que já tiveram as suas experiências com Deus, nós nos contentamos apenas com as experiências que elas tiveram e tratamos como se fossem nossas.
Mas aqui eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus, Ele quer te dar novas experiências. Deus quer fazer com que você tenha experiências pessoais com Ele, com que você o conheça, não só por aquilo que você ouviu dizer, não só pelas experiências que outros tiveram, não só por aquilo que você leu algum livro, ouviu uma mensagem. Não, Ele quer que você o conheça pessoalmente. Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dEle, discernir a voz dEle. Ele quer que você tenha fé de que Ele vai usar você, não é só o pastor, não é só o irmãozinho de fogo, não é só o sapatinho de fogo, não. Ele quer usar você para que milagres aconteçam. Ele quer que você tenha experiência de você orar, de você profetizar e aquilo acontecer. Davi fez isso aqui com Salomão, queridos. Versículos 11 e 12. Leia aí junto comigo, rapidinho. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor. Preste atenção que antes Davi falou que era para edificar a casa do Senhor, meu Deus, Deus de Davi. Agora ele fala para edificar a casa do Senhor, seu Deus, o Deus de Salomão. Davi não está apontando de Salomão, tudo começa com Deus, meu filho. Deus, Ele não é só o meu Deus, não é a casa que você está construindo, não é para o meu Deus, não, Ele é o seu Deus também. Ele quer te dar experiências também, Ele quer que você o conheça também, como Ele disse a seu respeito. Versículo 12, que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento para quando for rei sobre Israel. Só até aqui. Então nós vemos Davi então encorajando a Salomão. Salomão, você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Salomão, busque ao Senhor para que você faça essa obra. Essa obra não é só humana. Não é só você ter engenheiros, não é só você ter pedreiros, não é só você ter cimento, mas é preciso unção, é preciso graça, é preciso a bênção de Deus, é preciso a provisão de Deus. Precisamos acordar para isso, queridos. Às vezes na nossa vida a gente acha que é só aquilo que nós conhecemos. Não, meu irmão, as coisas dão certo na nossa vida, não é só porque você tem um bom currículo, não é só porque você é inteligente, não é só porque você é um bom profissional, não é só porque você é uma mãe dedicada, mas as coisas dão certo porque Deus coloca a mão dele sobre nós e faz dar certo. Então busque ao Senhor, clame ao Senhor, faça aquilo que Deus te chamou a fazer, meu irmão, e as coisas darão certo. Amém? Versículo 12, o finalzinho, fala daquilo que nós temos que fazer. Até aqui, Davi estava encorajando Salomão. Mas no versículo 12 ele diz, Salomão, o finalzinho do versículo 12, ele diz, você guarde a lei do Senhor, seu Deus, então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Davi então fala agora o que ele tinha que fazer para construir. Seja forte, seja corajoso, não se deixe levar pelo medo, não se deixe levar pelo tamanho do desafio, não se deixe levar por aquilo que vão falar, seja forte, seja corajoso. Não podemos ser uma igreja amedrontada e acovardada nesse mundo, não, meu irmão. Ah, mas tem oposição, mas vão fazer isso, vão fazer aquilo. Seja forte, seja corajoso, Deus já está contigo. E ele fala, tenha o cuidado de guardar a lei do Senhor. Precisamos, queridos, ainda hoje, guardar a lei do Senhor. O segredo para a vitória é guardarmos a palavra de Deus. O segredo para a vitória é estarmos juntos diante da casa do Senhor, buscando a sua face. O segredo para a vitória é nós meditarmos, estudarmos e aprendermos a palavra de Deus. É por isso que nós viemos ao culto, para ouvir a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus. É por isso que a gente estuda a palavra de Deus numa escola bíblica dominical. É para você aprender e conhecer a palavra de Deus, não só para enriquecer o seu conhecimento, não só para enriquecer a sua cultura,
estrutura, mas a palavra de Deus ela é um instrumento para fortalecer a nossa fé. A palavra de Deus ela é um instrumento para libertar as nossas vidas do pecado. A palavra de Deus é um instrumento para a nossa vitória contra as batalhas do diabo. A palavra de Deus é quem nos dá vida e esperança para vivermos e enfrentarmos esse mundo lá fora. Então, nessa noite, meu irmão, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, e como diz o texto, tenha só o cuidado de não só de ouvir, de ler, de reter a informação, mas o guardar aqui, o cuidado aqui, não é só em você guardar no coração, mas é guardar para praticar, guardar para viver, guardar para colocar em prática na sua vida. Não podemos ser, queridos, esses cristãos que têm até, infelizmente, escandalizado aí fora, que se nomeiam cristãos, nomeiam crentes, mas a prática deles é totalmente contrária à palavra. No caso do evangelho, não existe o evangélico não praticante, querido. Porque você ser evangélico já exige uma prática. Se você não pratica, você não é evangélico. Nós somos apenas aqueles que conhecem a Escritura, mas que não querem ter compromisso com Deus. Quando a gente diz que é evangélico não praticante, é uma pessoa que conhece a Bíblia, mas que não quer ter compromisso. Precisamos ser aqueles, queridos, que guardam a palavra, que creem na palavra, que dedicam tempo à palavra, que dedicam tempo ao estudo das Escrituras, que dedicam tempo para aprender as Escrituras da forma que puder. Porque o texto diz, assim seremos bem-sucedidos. Amém? Para eu terminar, nós vemos, deixa eu pular para o versículo 15, eu vou terminar com esse. Versículo 15, Davi disse assim: além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze, ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Aqui, queridos, nós vemos algo muito importante. Eu quero terminar com isso. A obra de Deus, ela é feita com pessoas de renome até. A obra de Deus é feita com pessoas que o nome delas está registrado nas Escrituras. A obra de Deus, ela é feita através de pessoas em que o nome delas está registrado na história. O nome de Davi está registrado na história. O nome de Salomão está registrado na história. O nome, por exemplo, de Lutero está registrado na história. O nome de Billy Graham é o nome de um pregador que está registrado na história. Mas, olha ao seu redor. A obra de Deus também é feita com pessoas anônimas. Davi falou para Salomão: Salomão, tem pessoas aí que vão cortar pedra. Tem pessoas aí que são pedreiros. Tem pessoas aí que sabem a arte de esculpir, de fazer joias, trabalhar com joias. E cadê o nome dessas pessoas? Mas elas foram importantes na construção do templo. Elas foram importantes naquela obra. E nós precisamos aprender a dar valor a essas pessoas, queridos. Às vezes nós só queremos valorizar um pastor. Às vezes nós só queremos valorizar a pessoa que tem um renome. Mas por trás daquela pessoa, muitas coisas têm sido feitas por pessoas que não têm nome. Se nós olharmos para a história da igreja, por exemplo, a história nos mostra, o livro de Atos nos mostra que havia uma estratégia para matar o apóstolo Paulo. E a Bíblia nos diz que o sobrinho de Paulo estava passando perto dos soldados e escutou. Qual é o nome do sobrinho de Paulo? Alguém sabe? Nem a Bíblia, porque nem a Bíblia se deu o trabalho de registrar o nome dele. Mas se não fosse o sobrinho de Paulo, talvez muitas das cartas que Paulo escreveu não teriam sido escritas. Se não fosse o sobrinho de Paulo, as cartas não teriam chegado até nós.
Então perceba que a obra de Deus ao longo de toda a história tem sido feita por pessoas de grande renome, é verdade, mas também tem sido feito por pessoas que não têm nome na história, mas que também tiveram a sua importância, também tiveram o seu trabalho, e lá nos céus, queridos, eles vão receber a recompensa deles. Talvez aqui nessa terra nenhum homem tenha se lembrado, mas lá no céu eu tenho certeza que cada um receberá o seu galardão. A Bíblia fala que ainda que você pegue um copo de água fria e dê a um profeta, não será esquecido o seu galardão. O profeta pode esquecer, as pessoas ao redor podem esquecer, a história pode ser apagada do seu nome, mas lá no céu Deus vai lembrar: um dia ele serviu o meu servo como meu servo, um dia ele fez uma coisa para mim que ninguém viu, que ninguém sabe, mas eu vou recompensá-lo porque eu sei que ele fez para mim. Nessa noite, meu irmão, precisamos reconhecer que a obra de Deus ela é feita com pessoas unidas, independente se vai ser registrado o seu nome ou não. Nós precisamos aprender a valorizar a obra de Deus. Precisamos aprender a valorizar aqueles que fazem a obra de Deus, ainda que o nome deles não seja registrado na história, mas que ele possa ser registrado nos nossos corações. Possamos ter gratidão por aqueles que fizeram a obra de Deus, mesmo que a história não registre o nome deles, mas nós lembremos de que eles foram importantes na função que executaram para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nessa noite, meu irmão, precisamos reconhecer o valor uns dos outros. Davi foi importante? Foi. Salomão foi importante? Foi. Mas cada um daqueles pedreiros, cada um daqueles que fizeram a obra, que fizeram os utensílios do templo, cada um deles foi importante também. O pastor Roberto é importante nessa igreja? É. O pastor João é importante nessa igreja? É. Mas você também é muito importante naquilo que você faz. Recebendo alguém, dando um abraço, convidando para vir ao culto, mandando uma mensagem, transmitindo os cultos online para quem de repente não está vindo. Essa obra que você faz também é muito importante, querido, para que vidas sejam edificadas, para que o templo do Senhor seja edificado. E para eu concluir, esse versículo 15, ele termina com uma frase dizendo: então vá e faça a obra. Não adianta só ter o conhecimento, meu irmão. Eu até anotei aqui, né? Nada se constrói por si só. O templo não é ser construído sozinho. Alguém precisava fazer. Nessa hora você pode me ajudar a pregar nessa última palavra, dizendo: meu irmão, vai e faça a obra. Depois de ouvir isso tudo, vai e faça a obra, vai e faça a sua parte, vai e faça aquilo que você sabe que precisa fazer, e Deus será glorificado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por nós. Será que eu posso pedir para você dar a mão ao seu irmão? Não fique ninguém sozinho nessa hora. Não fique ninguém sozinho. A obra de Deus ela é feita unidos, queridos. E você é muito importante nessa obra, aqui neste lugar. Você é muito importante. Por mais que você pense que você faz pouco, eu quero dizer que você é muito importante. Que aquilo pouco que você acha que faz diferença neste lugar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos entregar, Pai, esta igreja nas Tuas mãos. Nós estamos aqui de mãos dadas, ó Pai, simbolizando a nossa união, a nossa unidade em Cristo. Nos ajuda, Deus, a viver em união. Nos ajuda a trabalhar em união. Nos ajuda a servir ao Senhor unidos. Nos ajuda a fazer a Tua obra unidos. Nos ajuda, Pai, a edificar o templo unidos, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus,
porque sabemos que embates virão, sabemos que o trabalho é grande, mas juntos podemos fazer, juntos podemos realizar. Então, Pai, nessa hora eu te peço, abençoa, Pai, a cada um de nós, abençoa cada ministério aqui, como o texto mais à frente diz que Davi chamou os líderes. Então abençoa cada ministério nessa igreja estabelecido, abençoa, Pai, desde o pastor Roberto até o último membro, aquele que chegou mais recente, que a tua graça, que o teu poder, que o teu amor, que o teu olho, Pai, possa alcançar a cada um de nós, para que nós possamos, debaixo da unção e da direção do teu Espírito, realizar essa grande obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e realizar essa grande obra que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Tudo aquilo que nos separa, Pai, tudo aquilo que tenta nos dividir, tudo aquilo que tenta nos jogar um contra o outro, Pai, toda calúnia, toda crítica, que todo mal caia por terra entre nós, Pai, que tudo aquilo que tenta nos separar caia por terra, Deus, que todo ataque do adversário para trazer divisão nessa igreja, que caia por terra, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. E que o teu Espírito, como diz lá em Efésios capítulo 4, que foi pregado até recentemente aqui, Efésios capítulo 4 diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Então que o teu Espírito traga a união neste lugar, que o teu Espírito traga a unidade neste lugar e nos ajude a preservar aquilo que o Senhor está fazendo. Assim nós oramos, Pai, entregando esta igreja, entregando o nosso serviço, entregando a obra que o Senhor tem para nós aqui, que no nome de Jesus nós possamos realizar tudo isso e, como diz o texto, o teu nome ser glorificado através daquilo que vamos construir para o Senhor. Assim nós oramos, entregando a vida de cada um de nós. Você pode orar por essa pessoa que está do seu lado direito? Pai, no nome de Jesus, que esse que está ao nosso lado direito seja uma pessoa ricamente abençoada por Ti. Que nós possamos fazer a Tua obra juntos e ver a Tua glória se manifestando neste lugar. Dá saúde à vida dele, renova a sua esperança, renova a sua alegria. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que está ao meu lado direito. Da mesma forma, eu oro por quem está ao meu lado esquerdo. Ó Pai, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Pai querido, como foi falado nessa noite, eu não sei qual é a origem dele, eu não sei qual é o sistema que ele estava inserido na sua casa, na sua família, mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso para mudar a situação na casa dele, na família dele, e ainda assim usá-lo como um canal de bênção. Então que ele saia daqui reanimado, reencorajado, fortalecido por Ti. Se existe alguma ação do maligno contra a vida dele, se existe alguma feitiçaria, que caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Como igreja, nós profetizamos vida, vitória e bênção na vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.